Olá, que bom que você está aqui na semana de transformação, de grandes mudanças de neurociência e constelações familiares. Você veio aqui para aprender como ter resultados imediatos e definitivos nos seus atendimentos. Certamente você é um terapeuta, um coach, um psicólogo ou um constelador, porque são essas pessoas que eu convidei para essa semana. Eu sei que talvez você seja um curioso, uma pessoa que já se constelou, uma pessoa que já fez coach e quer entender um pouco mais. Tudo bem, você também é bem-vindo. Vou te falar quem eu sou, porque muitas pessoas vieram por convites de amigos e talvez não me conheçam. Eu me chamo Sandra Regina, me formei em 1982 em medicina pela Universidade Gama Filho. Trabalhei da forma bem ortodoxa como ginecologista, trabalhei 5 anos em CTI e de repente eu me apaixonei pela homeopatia. Aconteceram algumas coisas na minha vida, eu me tratei com homeopatia, um problema de pele, uma dermatite, uma psoríase, até que eu tive um cálculo renal e a homeopatia resolveu quando eu estava prestes a fazer uma cirurgia. Então eu fui estudar, que negócio é esse? Eu pensei que era só para coisas mais emocionais, atua no físico também, fui estudar. E comecei a trabalhar com homeopatia. Eu era unicista e o unicista tem que saber o que é do remédio, o que é do cliente e o que é da doença. Eu falei, nossa, eu vou voltar a estudar essa parte psíquica. Porque quando eu fazia psiquiatria, a gente fez lá no Pedro II, eu era da Gama Filho, e eu conheci a doutora Nise. Ela trabalhou com Jung e ela que criou o Museu do Inconsciente. Eu me apaixonei. Os colegas até brincavam, Sandrinha, você está levando a carteira de identidade, a carteira de estudante, que senão não vão te deixar sair. Porque eu ficava lá pintando, esculpindo com todo mundo que era interno. E eu fiquei estudando com ela por 2 anos a terapia junguiana. Isso abriu a minha mente para uma série de coisas, trabalhando no inconsciente coletivo. E nessa época da homeopatia, eu falei, não, vou estudar psicoterapia corporal, terapia junguiana. Junguiana não, freudiana, né? Então fui lá estudar análise do caráter, Lower e tudo mais, entendendo as coraças. E eu falei, nossa, eu preciso que o meu cliente mude alguns comportamentos. E só com homeopatia não vai mudar, isso é paliativo. E aí me formei em transpessoal, fiz hipnose ericksoniana, fiz hipnoterapia regressiva, terapia de vida passada e fui cada vez ganhando mais ferramentas. Mas as coisas eram um pouco lentas. O cliente ficava 2 anos, às vezes 3 ou mais comigo. Eu falei, não, eu quero algo mais rápido. E foi quando eu conheci o coach. Fui estudar coach e tinha resultados muito rápidos. Em 10, 12 sessões, a pessoa mudava um monte de coisa. Mas tinha coisa que não mudava. A pessoa mudava de namorado e parecia que era o mesmo. Ela mudava de cidade, os problemas eram os mesmos. Ela mudava de trabalho e a colega de trabalho tinha a mesma implicância do que a do outro trabalho, ou o chefe era igualzinho, ou ela continuava sem ganhar dinheiro. E as situações se repetiam. Às vezes situações que se repetiam só na vida dela, outras que se repetiam há gerações, gerações e gerações. Todas as mulheres da minha família são assim. Todos os homens da minha família são assado. E eu falei, alguma coisa tá esquisita. E aí um aluno meu de cinesiologia me falou da constelação familiar. A princípio eu achei aquilo meio esquisito. Não, achei muito esquisito. Até que eu fui num workshop do Bert Hellinger, lá em São Paulo. E eu fiquei chocada, porque eu tinha 1 milhão de questionamentos, só que logo na primeira constelação eu subi para o palco para representar a constelada e eu
eu não tinha controle do meu corpo, eu não tinha controle do que eu estava sentindo, falando. Eu falei, gente, isso é muito louco, o que é isso? Depois eu vim a descobrir que isso tem a ver com campo mórfico, que isso tem a ver com física quântica, mas na época eu simplesmente achei aquilo inusitado. E naturalmente, curiosa do jeito que eu sou, fui estudar. Não só estudar, como rapidamente implementar isso na minha prática, tanto nos grupos quanto individualmente. Eu me formei no ano 2000 em constelação familiar e venho praticando, e mesmo assim, o que acontecia? Algumas pessoas tinham um resultado imediato e espetacular. Outras parecia que o resultado estava ali, claro, mas elas demoravam para conseguir o resultado. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, diz que nem sempre o resultado é imediato, que o efeito pode vir a acontecer em até 3 anos. Mas o teu cliente quer esperar 3 anos? Você quer esperar 3 anos? Não, a gente quer ver o resultado. E eu falei, tem que ter alguma coisa, porque com algumas pessoas é tão imediato. E a resposta veio através da neurociência. Eu já tinha estudado neurociência na época da biodança. A minha monografia foi sobre cérebro triúnico e biodança. E aí eu voltei a estudar isso. E voltei a perceber em que cérebro o cliente estava. No reptiliano, no básico, naquele instintivo, no emocional, também conhecido como límbico hipotalâmico, ou no cortical. Ele conseguia ver, ouvir e sentir o que estava acontecendo ali na constelação? Porque isso que me garante o resultado. Né? A física quântica diz que é o olhar do observador que altera aquilo que está sendo observado. E aí se fechou um entendimento. Eu falei que eu ia te dar os 3 pilares para que você tenha um sucesso definitivo, permanente com o teu cliente. É preciso que você tenha clareza do que está acontecendo, daquilo que você está fazendo. Onde é que você está mexendo? Percebe isso? Porque se a gente usa só técnica, a gente não pensa, não sente, não sabe o que a gente está fazendo. É quase que uma coisa automática. Não, é importante ter clareza onde o teu cliente está, onde ele quer chegar e qual a ferramenta que você vai usar. A constelação não é uma mágica. A constelação não é um processo terapêutico. Ele é um movimento para te mostrar aonde está o emaranhado sistêmico. Ela é uma ferramenta que você pode usar fazendo a constelação ou simplesmente fazendo dinâmicas sistêmicas para clarear o aspecto geral. Onde é que o teu cliente está paralisado? Onde é que o teu cliente está emaranhado? Será que esse é o melhor momento da constelação? Será que esse é o momento de apenas montar um campo para ver o que está acontecendo? Para fazer uma verificação pura e simplesmente? Como é que eu vou saber isso? Entendendo o cérebro triúnico, entendendo em que cérebro ele está. E depois de fazer a constelação, acabou? Não, a psicoterapia é importante, o coach é importante, porque ele que vai levar o teu cliente ali onde ele precisa chegar, ali onde ele deseja chegar. A constelação, ela mostra qual é o movimento, mas para isso ele tem que fazer o movimento e muitas vezes, na grande maioria, ele não consegue fazer sozinho. Então, os 3 pilares é a terapia ou coach, que é a ferramenta que você já tem, a constelação, que vai mostrar os emaranhados sistêmicos e que vai te dar
muita clareza da situação, porque ele é um ser contextualizado, ele não pode ser visto individualmente, e a neurociência. Vou te explicar um pouquinho melhor cada uma dessas etapas, ok? Dentro da constelação, eu olho para o cliente que está perto e olho para o que está longe, para o contexto dele, familiar, educacional, organizacional. Hoje em dia a gente trabalha muito com constelações jurídicas, a gente trabalha com constelações físicas, né? Eu posso colocar uma doença que seja crônica ou uma doença que seja familiar. Vai curar essa doença? Claro que não, gente. Ele precisa ir no médico, ele precisa continuar fazendo o tratamento dele. Mas vai dar uma clareza, uma aceitação, uma harmonização dele com aquilo que para ele é um castigo, é um karma, é uma maldição familiar. E não é, é simplesmente o sistema se manifestando. Você vai poder mostrar para ele que a doença é um caminho de transformação. Ela está mostrando exatamente o que precisa ser mudado, qual é a mudança comportamental que ele precisa ter, para que isso não continue de geração para geração e para geração. E a constelação vai mostrar exatamente para onde essa doença olha, aonde que ela está emaranhada e como sair desse emaranhado. Ela mostra, mas você ainda tem que fazer o movimento. Por isso, o coach ou a psicoterapia são fundamentais na vida do teu cliente. Não basta constelar sem trabalhar o que vem depois. E mesmo assim, tudo isso tem que ser visto com uma ótica neurológica, entendendo se ele está num movimento de luta e fuga e paralisação, que está ligado ao cérebro triúnico, se ele está ligado ao cérebro emocional ou se ele está preso ao cortical. Todas as crenças são corticais, mas trabalhar somente as crenças sem desativar os gatilhos emocionais, sem olhar para o teu sistema límbico e hipotalâmico, que pode se paralisar ou que pode entrar em luta ou em fuga diante dos novos paradigmas, é inútil. Você consegue por um tempo um resultado, mas ele não permanece. Porque o teu cérebro reptiliano é o cérebro instintivo, é o cérebro de defesa. Ele está relacionado com o teu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, qualquer emoção pode deflagrar um movimento reativo. Algumas pessoas costumam falar de autossabotagem. Eu não acredito em autossabotagem. Aprendi com uma amiga minha psicóloga que autossabotagem não existe. Como, Sandra? Eu já li um livro só sobre isso. Eu também li. E por algum tempo eu acreditei. O que acontece? A gente não consegue se fazer mal. Nem que queira. Porque o teu cérebro reptiliano não vai permitir. Suponhamos que eu estou péssima, depressiva, eu quero morrer. Eu encho a minha banheira e falo, vou me suicidar na banheira. Você tá rindo, né? Eu imaginei. Porque não dá para você se suicidar. Na hora que você tá quase se afogando, existe uma força de vida que é muito maior do que essa vontade de morrer e que não te permite se suicidar. Então, não dá para se auto-sabotar. Além do que, se você fala para o teu cliente, mais uma vez, né, você se sabotando, se coloca no lugar dele, como é que ele se sente?
a titiquinha do cavalo do bandido, né? Vamos combinar. O que está acontecendo de fato ali? Alguma coisa aconteceu lá no passado, bem nos primórdios, quando o teu cérebro reptiliano era bem legal, como de qualquer animal, e que defendia o território, buscava o alimento, buscava o acasalamento, todas as funções instintivas ele fazia automaticamente. E o nosso sistema instintivo ele é autolimitante. Você já viu algum leão obeso? Algum animal que transe 5 dias sem parar? Não, porque são instintos autolimitantes. O que faz com que a gente coma que nem uma maluca? Eu já passei por isso, estou aprendendo ao não entrar no reptiliano, entendendo os meus gatilhos. É alguma coisa lá atrás que deflagra um comportamento reptiliano. Todos os vícios são reptilianos, né? No AA o pessoal fala, não pode tomar o primeiro gole, porque tomou o primeiro você não tem mais controle. Por quê? Porque o gatilho deflagrou um comportamento negativo, um comportamento perverso. O seu instinto foi pervertido pela sua educação. Sandra, mas como assim? Já vou te explicar para você não ficar assustado. Eu, como criança, tinha que defender o meu território. Mas eu, como criança, era completamente incompetente para a vida. Se eu não tivesse alguém que me desse de mamar, que limpasse o meu xixi, que trocasse a minha roupa, que me desse um banho, que me desse uma casa para viver, eu ia morrer. Os animais, um cavalo, levanta, assim que nasce já vai procurar a teta da mãe. Mas o humano não, ele precisa desse amor. Ele precisa desses cuidados. Se não for a mãe, vai ser alguém que faça esta função mãe. Por isso que em constelação a gente não fala querida mãe, é querida mamãe. Porque eu estou falando para minha mamãe biológica. Mãe pode ter sido a babá, pode ter sido a vovó, pode ter sido a mãe criadora, mas quando eu falo mamãe, eu estou falando do biológico. Mãe, eu estou falando da função. Voltando lá para o cérebro reptiliano. A minha mãe, quem cuidava de mim, quando a minha prima chegou lá em casa e sentou na minha cadeira, eu falei, sai daqui! E a mãe falou, não, Sandra, seja educada. Sua priminha, deixa ela sentar na sua cadeira. E aí eu falei, eu defendo o meu território ou eu agrado a mãe que me dá de comer? E aí o meu cérebro reptiliano já não sabia direito a escolha adequada. E aí eu fui brigar pela minha boneca. E a mãe falou, não, Sandra, sua amiguinha, deixa ela brincar com a boneca. E mais uma vez o meu cérebro reptiliano não sabia. E eu falei, não quero comer. Vai comer, porque é hora de comer. E eu falei, eu quero doce. Não, primeiro tem que comer tudo. E assim, com informações contraditórias entre aquilo que era instintivo e aquilo que foi sendo aprendido, o meu cérebro reptiliano começou a filtrar, porque é ele que infiltra as informações. E algumas informações nem chegam ao cortical e nem chegam ao emocional, porque eu entro logo em ataque e fuga para me defender. São esses gatilhos que não me permitem ter os maiores benefícios numa constelação ou num processo terapêutico. Você tem que tirar o teu cliente desse gatilho reptiliano, desse gatilho emocional e básico.
porque às vezes eles estão muito associados, que eu nem tenho consciência cortical. Eles estão num nível subconsciente. São eles próprios que formaram os nossos sistemas de crenças. Então, só trabalhar com sistema de crenças sem trabalhar com básico, com reptiliano, vai te causar benefícios que não serão duradouros. Quando a pessoa entrar num gatilho mais profundo, aquele comportamento vai voltar. Entende como é importante você conhecer a neurociência? E como é importante você entrar nesse contexto sistêmico para não trabalhar com a pessoa isolada daquilo que aconteceu com a família dela? E esse é o tripé fundamental. São os 3 pilares para você ter um resultado imediato e duradouro e permanente com o teu cliente. O teu trabalho de coach ou de terapeuta, a constelação familiar que vai trabalhar o sistêmico e a neurociência. Gostou? Eu tenho certeza que você vai sair daqui e vai começar a estudar sobre isso. Lá no meu canal do YouTube, que é Instituto Consciência do Ser, ou no meu site, que é vinculosdaalma.com, você vai poder encontrar algumas informações sobre isso. Mas, de qualquer maneira, coloca as tuas dúvidas aqui, que eu vou te responder. Na próxima aula, a gente vai falar dos 6 pontos essenciais para você conhecer e que vai transformar a vida do teu cliente de uma forma duradoura. Não esquece de olhar lá no teu e-mail, de confirmar e vir aqui assistir, porque esses vídeos não vão ficar por muito tempo disponíveis. Algumas pessoas que eu conheci e que são consteladores falaram: Sandra, mas isso é tão diferente, isso é tão novo. Você não pode vir aqui dar um curso, você não pode falar mais sobre isso. E às vezes é difícil a gente se locomover, mas com essa possibilidade de fazer as coisas online, eu falei, não, eu vou dar um curso online, um curso gratuito, para você visualizar, vislumbrar algo novo, algo diferente, algo transformador na sua vida, na sua prática e, naturalmente, na vida dos seus clientes. Eu quero te parabenizar, em primeiro lugar, por ter se disponibilizado esse tempo que é seu e que é tão importante para estar aqui comigo, conversando um pouco sobre neurociência. Passa lá na minha página do Facebook, é doutora DRA. Sandra Regina de Souza. Você pode procurar e entra lá, coloca a tua dúvida lá, ou coloca aqui, eu acho que vai ter um lugar para você fazer perguntas. Me passa um WhatsApp, mas fala comigo, diz o que você achou dessa aula, diz o que mais que você está precisando. Eu vou deixar gravado uma próxima aula espetacular, não perca, tá bom? Até logo!